Saúdo a todos com a paz do Senhor. Primeiramente, venho agradecer a oportunidade de estar fazendo um estudo bíblico sobre os profetas menores. Me foi dada a oportunidade para falar sobre o profeta Naum, que são três capítulos do seu livro, mas que tem um conteúdo bem importante para as nossas vidas. O livro do profeta Naum, que tem por título o nome do mesmo, segundo estudiosos, o próprio profeta ele escreveu seu livro. O livro Naum faz parte do Antigo Testamento e ele está entre os profetas menores. Embora sua origem é desconhecida, o nome Naum significa rico em conforto, consolador. É um nome masculino de origem hebraica. Naum, em seu primeiro capítulo, versículo 1, ele é chamado de Eucocista, que significa Deus laçador. Provavelmente o nome ele se aplica a um descendente ou um nativo de Eucós. E Eucocista é só aplicado ao profeta Naum em seu livro. No início do capítulo 1, versículo 1. Alguns Eucós eram situados na cidade de Galileia, em Judá, na época que escreveu o seu livro. Provavelmente ele se situaria ali naquele lugar, naquela cidade de Judá. A história é relatada na cidade de Nínive, onde o profeta Jonas ele pregou há um século antes do profeta Naum, que o profeta Jonas pregou arrependimento e toda a cidade se arrependeu e se converteram ao Senhor. Mas o contexto do livro, ele se centraliza em um castigo proferido aos ninivitas. Naum é levado a Nínive para profetizar para os ninivitas, para que por não chegarem ao arrependimento e infidelidade. E também percebemos o retrocesso dos ninivitas. Há 100 anos atrás, Jonas pregou arrependimento, mas os ninivitas retrocederam, caíram novamente em seus prazeres, em destruição impiedosa, em destruindo cidades, populações inteiras. Então Deus levou o profeta Naum à cidade de Nínive. E a história de Nínive começa com Jonas, há um século atrás. Só que Naum, ele é levado novamente, mas para pregar não arrependimento, mas para profetizar a sentença do Senhor sobre aquela cidade, a sentença do Senhor sobre aquele povo. Porque eles retornaram às velhas práticas, aos velhos costumes. Então Deus levantou Naum para ir até os ninivitas e falar a eles o que de fato Deus iria fazer com aquela cidade. Bem, a gente sabe que a história dos israelitas, dos hebreus, sempre foram assim, né? O Senhor vai, levanta os profetas e Deus, todos se arrependem e Deus abençoa aquele povo. E não foi diferente com a cidade de Nínive. E Naum, ele é levantado, mesmo por ser pequeno profeta, mas o seu livro tem um conteúdo extremamente importante para a vida daquele povo. Profetizar a sentença do Senhor sobre aquela cidade, a sentença do Senhor sobre aquele povo. Porque eles retornaram às velhas práticas, aos velhos costumes. Então Deus levantou Naum para ir até os ninivitas
e falar a eles o que de fato Deus iria fazer com aquela cidade. Bem, a gente sabe que a história dos israelitas, dos hebreus, sempre foram assim, né? O Senhor vai, levanta os profetas e Deus, todos se arrependem e Deus abençoa aquele povo. E não foi diferente com a cidade de Nínive. E Naum, ele é levantado, mesmo por ser pequeno profeta, mas o seu livro tem um conteúdo extremamente importante para a vida daquele povo. Pois Deus estava a falar novamente com aquele povo 100 anos depois de tudo que aconteceu na vida de Jonas, entre Jonas e Nínive. E Naum é como um profeta de prumo nível para aquela cidade, um profeta que sentencia aquela cidade a mando do Senhor. E que o Senhor fez algo tremendo na vida de Nínive, e que a história de Naum está sendo relatada nos livros, entre os livros do Antigo Testamento, e que foi um grande exemplo e é até hoje para todos nós. Então, eu agradeço desde já esta oportunidade. Trarei novamente em outra oportunidade o conteúdo dos capítulos minuciosamente, detalhadamente, para que cada um entenda a importância, né, do profeta, da cidade, da relação com cada um, entre o pecado e entre a justiça do Senhor. Então, que todos possam ficar na paz. Espero que tenham absorvido, né, essa importância, essa pequena introdução. Que o Senhor vos abençoe e até a próxima, o próximo capítulo, né, dessa história de Naum. Que todos fiquem na paz.